Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos! Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pela nossa TV Franca, Canal 23. E é sempre muito bom chegar até vocês mais uma semana com o nosso programa Família Verzola Recebe, como eu sempre gosto de dizer, né, pessoal? Mostrando as boas coisas da nossa Franca, que é a característica principal do nosso Família Verzola Recebe. E hoje nosso programa vai fazer uma homenagem póstuma. Uma homenagem póstuma a este grande cidadão francano. Político, exemplar, médico dedicado. Realmente um grande cidadão que nos deixou há 2 anos. Dr. José Lancha Filho. Para isso eu fiz o convite aos filhos do Dr. Lancha para estar participando aqui com a gente, contando um pouquinho da história dele, nessa linda homenagem que o nosso programa está fazendo hoje. Está aqui ao meu lado a Flávia Lancha, o Pedro e também a Fernanda, que vão nos contar um pouquinho da trajetória, um pouquinho das histórias do queridíssimo Dr. Lancha. Primeiramente eu vou saudá-lo. Flávia, tudo bem? Seja bem-vinda. Lucas, obrigada pela homenagem. A gente fica muito emocionado de poder estar relembrando dos feitos, né, e da história dele. Pedro, como vai? Seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas Verzola. Tudo bem? Tudo em ordem? Obrigado por essa homenagem. É muito especial para a gente sempre fica muito alegre de poder estar relembrando a vida do meu pai. Maravilha. A Fernanda não está querendo falar, mas gostaria de saudá-la também. Seja bem-vinda, Fernanda, ao nosso Família Verzola Recebe, em homenagem ao queridíssimo Dr. Lancha. Falar do Dr. Lancha é fácil, né, Flávio? Foi uma pessoa que realmente cativou toda a cidade, um médico exemplar, uma pessoa que ajudou muito a cidade de Franca, era um médico que atendia ricos, pobres, todo mundo fazendo sempre a mesma coisa, sempre beneficiando as pessoas e procurando dar o auxílio necessário naquela situação, não é mesmo? Realmente é interessante porque eu passei por uma campanha e eu estive em vários bairros. E olha, o que me chamava a atenção, em todo lugar alguém tinha uma história para contar. Nossa, seu pai me atendeu e ele não fez diferença porque eu não podia pagar. Nossa, a minha mãe, ela tem loucura pelo seu pai porque ele sempre foi muito atencioso. Então, são histórias que emocionam muito. Você pensar numa pessoa que dedicou a vida ao próximo, foi meu pai. Ele tinha isso com ele. O que dava prazer para ele é poder ajudar as pessoas. Que maravilha. Pedro, agora no mês de julho fez 2 anos do seu falecimento. É uma data realmente que deixa muitas lembranças, muitas coisas na vida da gente, né? Com certeza, a gente relembra, né, tudo que passou, a amizade, o carinho que ele tinha com a família, com as pessoas aqui em Franca. Meu pai amava muito Franca. E assim, aproveitando, né? Meu pai sempre foi palmeirense, né? Por causa de um tio dele. E quando jogava Palmeiras e Francana nos bons tempos, que a Francana estava na primeira divisão, ele sempre torcia para a Francana e eu ficava chateado. Falei, puxa vida, quem torcia era para o Palmeiras, pai. Não, ele torcia para a Francana com afinco. Fomos assistir um jogo no Parque Antártica, só tava ele torcendo para a Francana. Não, são coisas são memórias que a gente realmente tem que relembrar, que são coisas muito marcantes, né? Inclusive a gente vai falar durante o nosso programa sobre uma grande realização dele quando prefeito, que foi a construção do nosso estádio municipal hoje, que leva o nome de Dr. José Lancha Filho. Nós vamos falar sobre isso no decorrer do programa. Mas contando um pouquinho da história do Dr. Lancha, ele nasceu em Brotas, no interior de São Paulo, em 1931. Passou sua infância nas cidades de Itaiúva e Andradina. Na adolescência, foi matriculado no internato no ginásio diocesano de Lins. 4 anos depois, se mudou para São Paulo para cursar o ensino médio, na época chamada de colegial. Em 1950, decidiu prestar vestibular para disputar uma vaga no recém-fundado curso de medicina da USP, em Ribeirão Preto. E foi aprovado em 4º lugar. Interessante a gente contar também
como foi a história que ele conheceu a sua esposa Isis, né, Flávia? Então, bom, primeiro dizer que ele foi da primeira turma de medicina de Ribeirão Preto, né? E ele tinha muito orgulho disso. E nessa época, ele viajava e era de trem. E ele foi comprar a passagem de trem e encontrou o meu avô, pai da minha mãe, e falou, não, se o senhor quiser, eu compro as passagens para o senhor. E nisso, minha mãe estava junto, viajando de trem, viagem longa, né? E assim começou a história dos dois e não terminou mais, né? Terminou em casamento, 3 filhos, e netos, bisnetos, e é uma família muito unida, que, como ele transmitiu, e nossa mãe, com muito amor entre nós. Que bacana. Inclusive, logo que se conheceram, ele acabou a formatura, eles se casaram, né? Mudaram para Franca e se casaram, foi isso, né? Foi, se casaram. Aliás, tem uma passagem também sobre isso muito interessante, porque ele casou no civil, e a formatura dele era à noite. E o casamento religioso era no dia seguinte. E a minha avó não deixou a minha mãe sozinha com ele no carro, já casada no civil, você acredita? E São velhos tempos, né? E aí ele soube que aqui em Franca estavam necessitando de médicos e mudou-se logo após o casamento. Maravilha. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial. É rapidinho, já já voltamos. Gosto de destacar o trabalho profissional de pessoas que realmente servem a cidade. Doutora Wang Wei Ling, especializada em acupuntura médica, clínica geral, tratamento de dor. Uma grande profissional à sua inteira disposição. Doutora Wang Wei Ling, fica na rua Homero Alves, 1929. 3721-2437, 3723-9642. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje com uma linda homenagem póstuma a Dr. José Lancha Filho. Ô Pedro, em 1959, ele se uniu a outros 24 médicos para fundar o primeiro hospital particular de Franca, que foi o Hospital Regional. Correto? Perfeito, exatamente. Tinha muito orgulho de ter feito isso, né? Inclusive teve uma homenagem há uns 4 anos atrás do hospital a todos os fundadores, e tinham poucos, né? A maioria já tinha falecido, infelizmente, mas foi uma homenagem que ele curtiu muito, né? Fez questão da família participar, e o hospital hoje, embora tenha sido vendido para uma outra empresa, foi o que manteve Franca uns bons anos, né? Com um atendimento excepcional, igual aos outros. Ele também foi
fundador da Unimed, não se falava muito disso, mas ele participou praticamente tudo e trabalhou no posto de saúde de Franca por 45 anos, né? Acabou aposentando por obrigação por causa da idade, né? Mas ele teve uma carreira na área médica aqui em Franca muito atuante, principalmente para as pessoas que não tinham condições. Como a Flávia disse no bloco anterior, eu particularmente já vi muitas pessoas falarem do Dr. Lancha antes do seu falecimento. Ele foi um médico muito especial na minha vida, porque na época que eu mais precisei ele estava ali. Enquanto muitos fecharam as portas, ele foi e abriu e me deu uma solução, me curou o problema que eu tinha, curou meu filho e tudo mais. Ele dava sempre uma atenção especial a essas pessoas de baixa renda, que não podiam, muitas vezes, arcar com uma consulta, né? Perfeito, exatamente. E meu pai, como ele trabalhou no posto de saúde, ele veio aqui porque precisava de pessoas, médicos, para trabalharem com tuberculose, e muita gente tinha medo ainda, né? Igual hoje a gente tem o medo nessa pandemia do coronavírus, era a tuberculose na época. E meu pai veio e enfrentou, então ele tinha muita gente que ele conheceu dentro do posto de saúde em função da tuberculose, né? Então são fatos inerentes e importantes que aconteceu na vida dele, né? E então foi muito atuante mesmo nessas áreas para atender. Então ali ele teve um contato muito grande com a população em geral, porque na época não existia pronto-socorro, né? Era tudo, então caía tudo dentro do posto de saúde. Então ele não só atendia tuberculose, como outras coisas também, né? Até a parte. Tuberculose era só a área de atendimento para receber do Estado, mas ele atendia tudo lá dentro. Que maravilha! Agora falando um pouquinho da política, né? Em 1964, ele entrou definitivamente para a política quando concorreu ao cargo de vereador. Foi eleito com a segunda melhor votação da cidade. Foi isso mesmo, Flávia? E muito jovem, inclusive, né? Essa questão, né, do médico, aquele que ajuda, sempre teve um olhar da população. Isso ajudou muito, né, na eleição dele. E daí para frente a política fez parte da vida dele por todo o tempo que ele viveu, né? Como não falar na política francana e não se lembrar do Dr. Lancha da parte da política também, além do médico, na política também, né? Com certeza, e mesmo porque ele, na época, não tinha reeleição, ele foi prefeito de um mandato só, e como todo mundo sabe, né, deixou um legado aí que até hoje é lembrado muito fortemente. Por quê? Porque foram alguns fatores que determinaram, inclusive, o desenvolvimento da cidade, como a Francal, por exemplo, né? Justamente. Estou com uma breve biografia aqui comigo aqui. Em 1969, construiu o pavilhão da Francal, no poliesportivo. Logo depois, em 1972, já estava tudo pronto. Realmente, as primeiras realizações do Dr. Lancha como prefeito, né? Você sabe que antigamente a gente tem apartamento lá em Santos, e a gente ia e o pessoal falava assim: onde fica Franca? Franca tem Muriçoca, existe essa cidade. E depois da Francal, a diferença, porque aí foi quando começou a ser conhecida, respeitada, né? E tanto que se tornou a capital do calçado. Então, vem daí da Francal a projeção da cidade. Maravilha! Vamos a mais um intervalo e voltamos já. E se eles me chamarem de velho? E se eles acharem que eu sou incapaz? E se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel. Ouvir bem é viver bem.
vai ter volta. Tipo, uma escola que vai vazia e volta cheinha? Tá aí. Bora aproveitar essas retornáveis e fazer uma resenha? Mas aí não vai ser só uma resenha. Vai ser uma... resenha! Skol Retornável. Vai e volta pra resenha mais longe. Eu vou, mas eu volto, hein? Beba com moderação. Já estamos de volta com a continuidade do nosso Família Verzola Recebe. Ô Pezé, ainda falando um pouquinho sobre algumas realizações importantes que o Dr. Lancha fez para a nossa cidade. Está aqui em 1969, criou o Instituto Econômico de Pesquisas, Estudos e Serviços da Unifacef. Ainda no mesmo ano, comprou o primeiro computador da Prefeitura de Franca, hein? Em 1969. Olha que interessante, pessoal. Levou rede de água e esgoto e energia elétrica à Vila São Sebastião. Construiu o centro comunitário e o ambulatório médico do bairro. Cedeu e reformou o prédio que pertencia à Prefeitura, na rua Júlio Cardoso, para que fosse instalado o Museu Histórico de nossa cidade. Além de, em 1972, instalar o primeiro destacamento de bombeiros da cidade de Franca. Algumas pequenas realizações que marcaram muito a cidade, né? Lucas Verzola, realmente é uma folha de trabalho muito grande. Sempre foi voltada para as pessoas, para poder fazer a cidade e as pessoas se sentirem bem, né? Franca não tinha corpo de bombeiro e toda vez tinha que acionar de Ribeirão Preto com tantas indústrias pujantes que Franca tinha. Então era uma necessidade imediata e ele foi atrás, junto ao governo do estado, e conseguiu trazer para Franca o trabalho dos bombeiros, que hoje todo mundo respeita desde aquela época, né? É um trabalho muito nobre, né? Você não vê ninguém falando mal de bombeiros, só defendendo, né? E realmente eles realizam um trabalho muito importante para a nossa cidade em todos os aspectos hoje em dia, né? Antigamente era mais para apagar fogo, mas hoje é no geral, atendimento, né? Até salva-vidas. E teve a Francal, para mim foi um marco muito importante, né? O estádio, como você disse, o estádio, é importante a gente destacar isso, né? Em 1969, a construção do estádio José Lancha Filho em apenas 83 dias, né, Pezé? Perfeito, essa é a informação correta. 83 dias e tentando que a Francana fosse para a primeira divisão. Era uma exigência da federação que a cidade precisava de ter um estádio com pelo menos 15 mil torcedores, né? E com todas as exigências da época, né? Hoje já mudou um pouco. Mas aí, então, para que pudesse ajudar a Francana a ir para a primeira divisão, foi realizada essa magnífica obra que tem o nome dele hoje, acho que é muito importante para nós. Não, se a gente fosse falar de todas as obras que o Dr. Lancha fez aqui, um programa só não vai dar, pessoal. Realmente são muitas obras, muitas coisas realizadoras que o Dr. Lancha deixou na sua época como político. E a gente está ressaltando aqui apenas algumas delas, algumas mais relevantes e tudo mais. É importante a gente destacar também, né, Flávio? Como você mesmo me falou agora há pouco, a atuação da Fernanda, que é a
a sua filha, muito próxima a ele, estava sempre do lado dele ali, não é mesmo? Conta pra gente. Pois é, a Fernanda não gosta de falar, não, puxou para minha mãe, né? O Pezé e eu, a gente já fala mais. Mas ela foi uma companheirona, trabalhou com ele a vida inteira lá no consultório. Ela que fazia as fichas, recebia as pessoas, acolhia. E então, assim, muito também desse trabalho dele teve a mão da Fernanda ali do lado, que foi sempre muito próxima, né? E a gente tem essa visão e essa gratidão, né? E o Pezé era o companheiro do dia a dia do café. Todos os dias. Eu era a filha mais distante, viu? Era a da festa. Vou fazer uma festa? Flávia, me ajuda. Não, é importante a gente destacar isso, porque momentos que marcam a vida das pessoas, vocês como filhos, né? Muito importante destacar esses momentos importantes que viveram junto ao Dr. Lancha. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que a Fernanda não gosta muito de falar, mas faço para vocês dois. Qual foi a grande lição que o Dr. Lancha deixou para vocês? Amor às pessoas, amor à vida. Nossa, eu ia falar sobre essa questão. O amor, e ele tinha uma frase que ele falava sempre. Às vezes ele mudava uma coisa ou outra, mas a vida só tem sentido pelo bem que você faz ao próximo. E isso, para mim, é uma das coisas que eu trago mais forte dentro de mim. Que bacana. Qual que era uma coisa que realmente o Dr. Lancha gostava muito? Um hobby, alguma coisa que realmente agradava muito ele? Esporte, qualquer tipo de esporte. Quando tinha assim, Olimpíadas, ele ficava alucinado. Ficava doido. Sabia todo mundo que ia se destacar do Brasil, tinha um conhecimento profundo. Tal fulano vai ser uma revelação nessa Olimpíadas. E era, porque ele acompanhava ano antes as Olimpíadas, as Copas do Mundo. Então, o esporte sempre foi uma parte que meu pai tinha como hobby e adorava, né? Tanto é que fez o lanchão, né? Ler, fazer palavra cruzada. Agora, outra questão assim que para ele era a realização, a família junto. Quando a gente almoçava, jantava, encontrava, para ele não tinha coisa melhor. E ele falava isso o tempo inteiro, que ele era o maior prazer ver a família reunida com ele. Mas realmente isso é muito bom, né? Grandes pessoas realmente querem os filhos, os netos do seu lado, vivenciando esses momentos. A gente sabe que tudo é muito passageiro e muito rápido, né? Então a gente tem realmente que aproveitar cada momento junto, cada reunião familiar, porque realmente isso é muito importante. Pessoal, nosso programa está chegando ao final, mas antes a gente vai fazer uma linda homenagem com fotos agora do Dr. Lancha. Antes disso, eu gostaria de agradecer a vocês por nos receber aqui no escritório da Flávia, poder nos contar um pouquinho sobre o Dr. Lancha, sobre a trajetória dele e tudo mais. Obrigado a vocês e antes vamos acompanhar a nossa homenagem.
Só tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu, tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. E no digital, tem no Magalu. No comercial, tem no Magalu. Se é especial, tem no Magalu. Pode olhar que tem no Magalu. Delineador, tem no Magalu. Livro secador, tem no Magalu. Se é computador, tem no Magalu. Pra todas as mães, tem no Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu. Muito bem, meus amigos, minhas amigas telespectadoras. Nossa equipe do programa Família Verzola Recebe está hoje na Tabacaria Oca Club, aqui no Franca Shopping. E aqui ao meu lado está o seu proprietário, Wilker Souza, grande amigo, que vai nos mostrar um pouquinho do leque de produtos oferecidos aqui na tabacaria. Wilker, conta para os nossos telespectadores o que a Tabacaria Oca Club oferece. Olá, Verzola, tudo bom? Que na tabacaria, que é a Oca Club, aqui no shopping, a gente tem parte de incenso, tabaco, vinho, adega, tem também charuto. Então aquele pessoal que deseja presentear também pode vir aqui na Oca Club, que vai encontrar o melhor presente para poder oferecer para as pessoas? Isso, que na Oca Club a gente tem variedades em presente, coleteria também, vários artigos de faca, canivete, presente, caneca. Então o melhor presente para você está aqui na Oca Club, no Franca Shopping. Venha e desfrute desses momentos. Queria agradecer, Lucas, por essa homenagem. É muito bom a gente poder falar um pouco mais dessa pessoa que teve uma relevância enorme para a cidade, para muitas pessoas e para nós, seus filhos. Obrigada. Obrigado a vocês, Pedro. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado por nos receberem mais uma vez. Nós que agradecemos, né, essa oportunidade e dizer que ele escreveu um livro, né? Ele fez questão de que esse livro fosse mais focado à cidade de Franca com a vida dele. E isso foi praticamente nos últimos anos de vida, mas ele tinha muito em mente esse livro para deixar na memória de Franca. Realmente uma citação que a gente não fez aqui, uma falha nossa, o livro do Dr. Lanche. Inclusive, eu estive acompanhando lá o dia do lançamento, nossa equipe esteve lá. Foi realmente mais uma realização marcante do Dr. Lanche. Espero por vocês na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!